tarde e bem-vindo a este nosso cabaz de conversas. Hoje estamos na Diocese de Angra e estamos com o Padre Bruno Rodrigues, com quem vamos conversar ao longo destes minutos, portanto, sobre esta preparação do Natal, este caminho que estamos a fazer de Advento e, portanto, o Padre Bruno Rodrigues é pároco em 3 comunidades neste ano, portanto, especial, digamos assim, por causa deste contexto da pandemia, portanto, não são propriamente os melhores motivos, mas como é que o Advento está a ser vivido e como é que as suas comunidades estão a preparar para o Natal? Uma saudação a todos aqueles que nos ouvem, todos aqueles que nos acompanham, não só em Portugal, não só nos Açores, mas também na diáspora. Nós, açorianos, temos também sempre o nosso coração posto do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos, no Canadá, ou noutros pontos de paragem por onde está um português ou por onde passa um português. Neste início de Advento, estamos a procurar viver da melhor forma esta caminhada que nos é dada a viver, com todas as restrições que nos são aconselhadas, não vou dizer impostas, mas que nos são aconselhadas para o nosso bem, para a saúde pública. Temos procurado seguir tudo o que nos tem sido proposto para a saúde de todos e no que diz respeito ao Advento, temos procurado pôr em prática algumas atividades, sobretudo envolvendo a catequese, envolvendo a comunidade, pondo todas as pessoas a rezar neste tempo do Advento, porque não é só um tempo de passagem para o Natal, mas é um tempo de preparação que merece também toda a nossa atenção, merece uma certa profundidade na nossa prática, na nossa vida cotidiana, levar a oração para a vida, para as nossas situações. Nós não somos das regiões mais complicadas neste momento do país. Neste momento a Ilha do Faial conta só com um caso ativo positivo e por isso dá-nos assim uma certa segurança, não é? Não é bem uma segurança, sentimos-nos mais tranquilos, mas sabemos que como temos ligações com o continente, com o exterior, sabemos perfeitamente que os casos podem aumentar, enfim, mas vamos vivendo este tempo com muita serenidade, procurando viver este tempo do Advento também como um tempo de esperança. E por isso a nossa preocupação centra-se sobretudo naquilo que o Senhor nos vai dizendo através da palavra, através das propostas e das dinâmicas que cada comunidade escolheu para viver este tempo do Advento. Neste caso, portanto, o Padre Bruno Rodrigues é responsável de 3 paróquias na Ouvidoria da Horta, portanto, na Ilha do Faial também, então, só tem um caso. Isto é mais fácil, digamos assim, ser esperança e partilhar essa esperança que este tempo também nos chama a viver. Corretamente. Eu nesta ilha, já estou cá há 9 anos, que é a minha terra natal. Minha terra natal é esta ilha, a Ilha de Faial, e tenho 3 comunidades à minha conta, 3 comunidades, ou melhor, 3 paróquias, mais 2 centros de culto, são 5 centros de culto ao todo, mas nós, e peço aqui para abrir um parênteses acerca da nossa situação, porque desde 1998 as igrejas do Faial, algumas igrejas da Ilha do Faial ficaram danificadas, a sequência do sismo de 1998, que ocorreu no mês de julho desse mesmo ano, danificou não só o parque habitacional da Ilha do Faial, como também afetou as igrejas. E houve uma fase de restauro de algumas igrejas e outras ficaram para o fim, digamos assim, de todo este processo, chamada a construção de raiz das novas igrejas. Foram 4 novas igrejas que ficaram para o fim de todo este processo. A primeira foi inaugurada em 2016, a segunda foi inaugurada em 2019, precisamente o ano passado, e faltam mais 2 igrejas novas, e essas 2 são da minha responsabilidade, nomeadamente a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Pedro Miguel, que está em construção neste momento, estamos nos alicerces, e a próxima que seguirá também é da minha responsabilidade, que é a Paróquia de São Mateus, a Igreja Paroquial de São Mateus, que será construída logo a seguir. Por isso, esta é a nossa circunstância. Nós
temos de trabalhar em diversas frentes, temos diversos focos de incêndios, se quisermos assim dizer, e precisamos socorrer não só as circunstâncias mais elementares e básicas da vida paroquial, e também temos de nos fazer valer de todos estes momentos, que tem sido muito difícil, não é? A pandemia trouxe-nos também, ou abriu-nos campo para outras soluções, mas tem sido difícil porque estamos impedidos de fazer angariações de fundos como estávamos a fazer, e tínhamos grandes planos e anualmente traçávamos um conjunto de planos para conseguirmos fazer a angariação de fundos para a construção das novas igrejas, mas a pandemia obrigou-nos a parar. E isso, nas nossas contas, faz toda a diferença. Mas agora, com todos os cuidados e com toda a segurança, procuramos fazer essa mesma angariação de fundos, não juntamos as pessoas que juntávamos antes, não conseguimos ter salões com 200, 300 pessoas por causa das distâncias de segurança, etc, etc. Mas conseguimos, de facto, fazer algumas angariações de fundos, todas as semanas, numa das paróquias, ou mensalmente, na outra paróquia. E claro, o nosso trabalho vai sobretudo por aqui. É claro que a pandemia também não nos ajudou muito, mas não podemos baixar os braços, nem podemos ficar à espera que as coisas nos caíssem do céu. Pelo contrário, temos compromissos assumidos com o Governo Regional, com a banca, precisamos de facto de dar continuidade a esta luta para construirmos um templo. Porque nestas duas, pelo menos nestas duas paróquias, paróquia de Pedro Miguel e de Ribeirinha, estamos a celebrar em espaços improvisados já quase há 25 anos, não é? Quase há 25 anos. Fruto da força da natureza, ainda é possível ver uma das ruínas de uma dessas igrejas que ficou, que inclusive foi lá filmada recentemente uma novela para uma dos nossos canais jornalistas da televisão, que o Feial agora ficou muito famoso ultimamente por causa dessa novela que está a passar na televisão portuguesa, e foi precisamente aí, de fronte da ruína da igreja da Ribeirinha. A outra paróquia, que é mais numerosa, é a paróquia de Cedros, onde eu resido, também não tem construções ou reconstruções a fazer, porque já estão feitas, mas que também necessita de todos os seus cuidados. E por isso este tempo de pandemia tem-nos ensinado muito. Eu acho que, como dizia Einstein, todos os problemas abrem caminho para soluções, e a pandemia tem-nos ensinado também não para ficarmos amedrontados nem fragilizados, mas para nós percebermos o que é que podemos fazer e como é que podemos fazer, e usar de criatividade, porque temos tantas soluções à nossa beira e à fronte, à nossa vista, que não podemos deixá-las de lado, temos de agarrá-las, estas oportunidades, e sobretudo com a palavra do Evangelho, porque acho que é agora que o Evangelho tem de ser semeado, e temos de levar a luz do Evangelho a todas as realidades e tocar todas as situações, e procurar estar presente, porque a Igreja tem esta missão, para além de ensinar, de conduzir, de formar as pessoas, de as alertar para os problemas, também tem esta missão de as abraçar, de as aconchegar, e sobretudo fazer-lhes ver que neste tempo o mais importante é cultivar a esperança, alimentar a esperança, e não tanto viver mergulhado no medo, porque o excesso de medo adoece-nos, e nesta altura ficar doente é a pior coisa que nós podemos fazer, ou é a única situação à qual nós não devemos procurar permanecer, devemos sair, pelo menos. Então, e neste contexto, portanto, estamos a viver a terceira semana do Advento. Este domingo foi o domingo da alegria, numa pandemia, no que acabou também de referir. Portanto, que alegria é esta, e como é que a Igreja pode e deve também transmitir esta alegria às pessoas? Ora bem, este domingo da alegria que nós vivemos é sobretudo um desafio a não ficarmos pela superficialidade. Às vezes, quando falamos em alegria, normalmente ficamos a pensar só numa alegria estonteante, numa alegria de fogos de artifício, não é? De festejos e de algazarra. Mas esta alegria que o Senhor nos promete, e esta alegria que o Senhor nos fala na liturgia dominical, concretamente deste domingo da alegria, é sobretudo uma alegria que vem para ficar. É uma alegria, não é uma alegria passageira, não é uma alegria superficial, não é um contentamento só de circunstância, mas pelo contrário é uma
paz interior, essa alegria transforma-se em paz, porque essa alegria é também fruto do Espírito Santo, essa alegria que o Espírito de Deus nos dá, que nos oferece, que nos comunica em todas as ocasiões, para podermos percorrer todos os caminhos com serenidade, com ousadia, com audácia, sem medos, confiantes de que o Senhor está ao nosso lado. Essa alegria não pode ser entendida como uma alegria de quem se junta para uns momentos alegres e felizes e depois segue caminho e não ficou mais nada, não ficou enraizado, não ficou aprofundado. E esta alegria que o Senhor nos traz é uma alegria que deve ser procurada dentro do interior do nosso ser, dentro do nosso coração. Por isso mesmo este tempo do Advento também é um tempo oportuno para esta conversão de vida, para olharmos para a casa interior, para este ser que somos nós e que por vezes não fazemos tempo, não procuramos o silêncio para nos encontrarmos nessas fontes da alegria que o Senhor Jesus nos oferece em cada momento, em cada hora, nas coisas mais simples e humildes que a vida nos vai oferecendo. Às vezes procuramos uma alegria estridente, barulhenta nos grandes acontecimentos, andamos sempre à espera desses grandes acontecimentos e eles se calhar não vêm. E é necessário se calhar procurar esta alegria nas coisas simples, humildes, nas coisas concretas da vida, não é? E este desafio que o Senhor nos deixa, alegrai-vos sempre no Senhor, é uma paz messiânica, é uma paz duradoura, é uma alegria duradoura, não é uma alegria simplesmente de quem compra no supermercado, usa, deita fora, descartável, não, pelo contrário, é permanente. E por isso a mensagem que nós tentamos transmitir é sobretudo esta: o Senhor está convosco, o Senhor não vos abandonou, pelo contrário. Há uma mensagem muito interessante que foi passada por um cardeal belga na Primeira Guerra Mundial, que dizia aos seus filhos, aos seus diocesanos, e não só, a todos os homens de boa vontade, não tenham medo. Depois da guerra dizia isto: não tenham medo, Deus está convosco, Deus nunca vos abandonou. E talvez estas palavras podem nos serenar, como se Deus fosse uma mãe que toma os seus filhos aos ombros, ao colo, sobretudo, e todos nós filhos que fomos e somos, experimentámos quando miúdos aquelas circunstâncias em que ficávamos assustados e corríamos para o colo do pai ou para o colo da mãe e ouvíamos aquelas palavras que nos sossegavam, que nos traziam alguma paz. A mãe está contigo, a mãe está aqui, ou o pai está aqui, não te assustes, não tenhas medo. E talvez seja isto que devemos sentir nesta alegria que o Senhor nos transmite, também na proximidade do tempo que vamos viver. A cor rosa, a liturgia da palavra, os cânticos, já nos remetem para essa alegria do Natal, do Verbo que se faz carne, do Verbo que se torna sacramento da presença de Deus no meio de nós. Vamos continuar então nesta alegria e, portanto, na alegria das tradições, continuando, claro, a falar do Natal. E, portanto, o padre Bruno Rodrigues recuperou uma tradição numa das suas paróquias, que é a Missa da Aurora no dia de Natal. De que é que estamos a falar? Bom, a Missa da Aurora está no missal romano, está nos lecionários, todo o esquema está lá. Há a Missa da Noite, a Missa da Aurora e a Missa do Dia. E a certa altura, num encontro num conselho pastoral, não é? Numa reunião de conselho pastoral, alguém sugeriu por que não fazer uma missa da Aurora? Por que não fazer uma missa da Aurora? Bom, então começámos a pensar: que hora é que vamos começar? Será que temos pessoas? Será que não temos pessoas? Bom, e então acolhi essa ideia, pô-la em prática. Precisamente este deve ser o 8º ano em que celebramos a missa da Aurora. Não havia muito essa tradição de celebrar esta missa da Aurora, ou seja, na madrugada do dia de Natal. Havia muito o hábito de celebrar, sim, as novenas do Menino Jesus, assim chamadas, as novenas do Menino Jesus, aqui nestas ilhas, na minha ilha concretamente, na minha paróquia natal, havia o hábito de celebrar as novenas do Menino Jesus, do dia 15 até o dia 23,
ou do dia 16 até o dia 24 de dezembro, e eram celebradas sempre de manhã, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, as pessoas saíam das suas casas, porque as pessoas não saíam das suas freguesias, não saíam das suas comunidades. Grande parte das pessoas trabalhava nas suas casas, nos seus campos, ou trabalhavam para poder viver, não saíam dos seus meios, digamos assim, então tinham a oportunidade de ir à missa e depois iam à sua vida, iam para o campo. Engraçado que eu encontrei essa situação quando estive em Angola há 2 anos atrás, o ano passado e há 2 anos, estive a fazer missão em Angola, e foi uma surpresa a missa celebrada, ou a missa às 6 da manhã, porque, pronto, sabemos que o sol nasce muito cedo em Angola e depois as pessoas vão para as suas lavras trabalhar, e é claro, primeiro está este encontro matinal com Jesus e com oração, ou procurar um momento de oração. Então, havia o hábito aqui de celebrar muito aquilo que é a semelhança das missas do Parto na Madeira. Celebrava-se as novenas do Menino Jesus. As novenas depois, com o passar dos tempos e com a alteração dos hábitos sociais e da vida das pessoas, as novenas transferiram-se para o fim do dia, não é? Mais para o início da noite. A missa da Aurora, bom, nós celebramos-la às 7 horas da manhã, e eu quando a primeira vez pensei, bom, não vou ter ninguém, a primeira vez pensei, bom, vou abrir a igreja e vou fechá-la, vou acender as velas e apagar as velas e vou-me embora. Afinal de contas, tivemos uma participação superior a 70 pessoas. Uma boa participação, à volta de 70 pessoas na primeira missa, 70, quase 80 pessoas. Depois, bom, pensei, vou continuar. Continuei e depois a Assembleia continua a manter-se com os mesmos números. Há muitas pessoas que procuram esta Eucaristia, não só da paróquia de Santa Bárbara, mas das paróquias vizinhas até vêm pessoas para participar nesta Eucaristia. Depois, no final, temos a particularidade de cumprimentar as pessoas e de saudar todos os presentes. Não há aquela pressa, digamos assim, de olha, temos outra missa a seguir, tem outra missa para ir celebrar, tenho que ir a correr. Não. Ali há um tempinho para desejar umas boas festas, um Feliz Natal, conversar com as pessoas, oferecer-lhes alguns chocolates, algumas lembranças, algumas recordações, também para recordar o tempo que estamos a viver e para, digamos assim, para aquecer o coração de muitas pessoas que se calhar vivem na solidão, que estão nas suas casas, que não têm, se calhar, lembrança de ninguém, nem uma chamada telefónica, nem um sorriso, nada. Então, se calhar, pode ser, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, o único sorriso que tu dás na rua, ou os sorrisos que tu dás na rua, para a pessoa que o acolhe, pode ser até o último ou o único sorriso que ela recebeu naquele dia. E por isso, lá está, a alegria também passa por aqui, pelo acolhimento, pela proximidade. E depois criámos aqui o hábito de nos juntarmos, um grupo de pessoas que participam na Eucaristia para um pequeno almoço natalício. É um convívio fraterno, juntamos várias pessoas da paróquia e acabamos por passar um momento muito agradável, digamos assim. É um prolongamento da Eucaristia, digamos assim. A Eucaristia não acabou, a Eucaristia continua. E a Eucaristia é festa quando a festa está dentro de nós e quando a alegria está dentro de nós, para podermos levá-la a todos, como quem oferece água a quem sente sede. E depois, este ano, claro, com a pandemia, as coisas poderão ter outras proporções, mas claro, vamos fazer tudo pela segurança de todos e não vamos deixar de celebrar a Missa da Aurora, porque espaço não há de faltar. E de facto é bonito sentir o som dos sinos a rasgar o silêncio numa comunidade rural, é uma paróquia rural, e é bonito de facto ver as primeiras a terminar a Eucaristia já com o sol a nascer, quando calha, não é? Porque vivemos nos Açores e às vezes temos vento, temos muito nevoeiro, temos chuva ou granizo, outras vezes temos um sol maravilhoso, ficamos encantados e pronto, é assim. Mas nunca deixamos de o fazer e de celebrar. E para mim tem sido uma boa expectativa, uma alegria de facto esta Missa da Aurora, ver que as pessoas acolhem acolheram esta provocação, melhor dizendo, acolheram esta provocação e vão transmitindo às outras, também vão fazendo, digamos, vão espalhando a boa notícia de que esta Eucaristia existe,
existe, digamos, aqui no Faial, se calhar nos Açores todos não existe mais nenhuma, e em Portugal continental também não sei, se calhar é provável que exista, mas foi sobretudo uma forma não de incluir mais um horário, não só porque dava mais jeito ter mais uma Eucaristia, não, mas sobretudo para chamar a atenção para esta celebração do Natal. Não é? Vivemos num tempo em que há muito ruído, há muita dispersão, há muita confusão na cabeça das pessoas, e por vezes o Natal para muitas pessoas é só comer, beber, comprar presentes, enfim, ou receber presentes, e o Natal não pode ser vivido assim dessa forma, nessa dimensão. Acho que o Natal precisa de ser reinventado, reciclado, as pessoas precisam de descobrir a novidade do Natal, de descobrir porque é que celebramos o Natal, porque para muitos, se calhar, Natal já não existe uma festa de inverno, uma festa a meio do inverno ou no início do inverno, mas para nós cristãos temos de ser luz e sal num tempo em que pede o nosso contributo e a nossa presença. Nossa presença, ou seja, em vez de darmos presentes, temos que nos tornar um presente para os outros, não é? Que as nossas palavras sejam presentes para os outros e não sejam no Natal só um momento digamos, de circunstância. Acho que no Natal todas as pessoas ficam sensíveis, mas e o resto? E depois como é que nós vivemos o resto? Como é que vamos para o resto do ano? Fazemos votos de boas festas, de feliz ano novo, isto e aquele outro, mas depois se calhar estamos preocupados em voltar para casa para nos fecharmos dentro do nosso eu e não nos abrimos aos outros. E o Natal é mais do que... O Natal é isto, é abertura, deve ser abertura aos outros, deve ser uma preocupação por estarmos em conjunto. Foi-se perdendo muito, havia muito o sentido do outro, da vizinhança, era costume as pessoas se juntarem, claro que esta pandemia também não nos vai ajudar muito, mas em algumas ilhas há uma tradição muito popular que se chama correr meninos, ou seja, procurar irmos de casa em casa, as pessoas juntam-se em grupos, vão cantando umas toadas ao Menino Jesus, digamos, cantigas de Natal ou de Reis, e depois vamos procurando as casas das pessoas, amigas e não só, para acolher o melhor que elas têm para nos oferecer neste tempo, as iguarias, os doces, os bolos de Natal, o bolo de frutas, que é tão típico do nosso Natal açoriano, os licores e as aguardentes, que são próprios deste tempo, e depois, claro, com um bocadinho de aguardente as coisas ficam mais animadas e canta-se muito melhor, não é? Aproveitando que o padre Bruno Rodrigues já respondeu a algumas perguntas e outras tradições que também tínhamos para falar, vamos falar sobre então este significado também do Natal, que é visível em algo que também é tradição nos Açores, portanto, que são os altarinhos do Menino Jesus. Portanto, podemos dizer se calhar que será um presépio, mas, portanto, feito de outra forma, com outros elementos em relação ao que as pessoas se calhar estão habituadas a ver. Exatamente. Os altarinhos do Menino Jesus são muito característicos destas ilhas, sobretudo do grupo central. Esta tradição, talvez pensemos, tenha vindo do Algarve, provavelmente, porque estas ilhas também foram povoadas por pessoas que vieram do Algarve. Esta tradição está muito enraizada, inclusive durante algum tempo o chamado Núcleo Cultural da Horta procurou promover concursos de altarinhos do Menino Jesus para não se perder a tradição e sobretudo para mostrar e sobretudo para revelar às pessoas, aos cidadãos, para revelar a eles o que existia de valioso, porque o Menino Jesus, digamos, o altarinho do Menino Jesus
traz consigo um certo enxoval que era só guardado para aquela ocasião. Então o altarinho do Menino Jesus era montado antigamente na sala, digamos na sala das pessoas, das casas das pessoas, não como hoje temos, as casas hoje estão muito transformadas, mas a sala, digamos que era o espaço onde se acolhia as visitas. Hoje também se acolhe as visitas em qualquer lugar, não é? Hoje se calhar as cozinhas estão mais desenvolvidas porque as pessoas gostam mais de permanecer nas cozinhas do que estarem sentadas no sofá. Mas a sala de entrada, onde havia o oratório com as imagens religiosas, havia uma cômoda onde se preparava de facto este escadório. É um escadório montado com as chamadas rasolhas. As rasolhas são caixas de madeira que eram utilizadas como medidas, eram para medir os alqueires dos cereais, servia para medir os alqueires do trigo, do milho, etc. Então viravam as caixas ao contrário e faziam um escadório, tipo o trono das igrejas, não é? Estamos a olhar para os tronos barrocos das igrejas e as pessoas em casa imitavam os tronos das igrejas. Há aqui se calhar uma certa alusão, uma certa reminiscência ou ligação a esse cenário que criavam em casa. No topo colocava o Menino Jesus de pé, o Menino Jesus de pé ostentando vestes bordadas, trajes de linho, resplendor de prata. Toda a casa que se preze antigamente tinha o seu Menino Jesus. Há paroquianos meus que têm Menino Jesus de 200 anos, 150 anos, porque eram peças que passavam quase que em testamento de pais para filhos. Depois do Menino Jesus no trono, com essas rasolhas eram cobertas todas com toalhas de linho e bordadas pelas senhoras ou de renda, porque todas as mulheres, ou quase todas as mulheres, sabiam fazer bordados e sabiam fazer renda, crochê, coisa que hoje é muito difícil de encontrar. Estas miúdas hoje estão mais engraçadas com o TikTok ou com o Instagram do que propriamente em fazer crochê ou lavores, como antigamente se dizia. E depois, nesse escadório, são colocadas, digamos, pratos com trigo que germinou, trigo, ervilhaca, ou inclusive aquele alpiste que se deita aos periquitos. Também há quem o ponha a germinar para fazer bonitas cabeleiras, digamos assim, verdes e vermelhas, e vai-se colocando ao longo desse escadório. Para além do trigo, desses cereais, também se colocam velas, colocam-se laranjas ou tangerinas e colocam-se as flores da época, que são narcisos, os narcisos que crescem aqui no campo, ou então as camélias, que são digamos a flor da época e que todas as casas antigas, todas as famílias tinham uma quinta e essas quintas eram cercadas por ramos de camélias. Então é assim que se monta de facto o altarinho do Menino Jesus. Era aí que se rezava, era aí que se cantava as toadas ao Menino Jesus, mas sobretudo para pedir ao Menino Jesus que não faltasse pão, que não faltasse cereais, que não faltasse comida, sobretudo essas frutas que se colocam, esses cereais, sobretudo para pedir, não tem outro sentido senão este, para pedir ao Senhor que não nos deixe desvalidos, que nos dê boas colheitas, enfim. E depois, claro que esta tradição encontra-se na Madeira chamam cearinhas, e no Algarve também chamam cearinhas, não é? Nós aqui chamamos altarinho do Menino Jesus. E todas as casas, ou quase todas as casas nestas ilhas do Grupo Central, procuram construir o seu altarinho do Menino Jesus. Há dias atrás eu estive no Algarve e de facto encontrei ainda já quase no final do tempo de Natal, e encontrei um altarinho do Menino Jesus. Eu disse, deu uma sensação de que estava na minha terra, que estava no Faial, não é? Pelo facto daquele trono me ser familiar, daquela representação me ser familiar. Para além de outras tradições que existem aqui, não é, de ornamentação das casas e das igrejas, mas sobretudo isto é o que nos caracteriza, e sobretudo o bolo de frutas, que também é muito típico da nossa cultura, não é? O bolo que é feito um mês antes do Natal, o bolo que é feito no dia 25 de novembro, dia de Santa Catarina. Depois esse bolo é coberto, é guardado e de vez em quando vai-se regando esse bolo com vinhos e licores para que o bolo vá melando
vai ficando cada vez mais adocicado, bolo de frutas, frutas cristalizadas, e que leva muitos ingredientes e muitas especiarias, de facto depois torna-se numa iguaria de facto muito característica dos nossos natais e das nossas tradições do Natal nas ilhas. O padre Bruno Rodrigues há pouco falou sobre a atenção também que é preciso dar aos outros e num significado deste Natal. Este cabaz de conversas também é uma iniciativa solidária, portanto, com as dioceses portuguesas. Portanto, estamos a organizar um cabaz que vai ser entregue à Congregação das Irmãs Dominicanas do Rosário, que são aqui nossas vizinhas, digamos assim, da agência Eclésia, para, portanto, também ajudar as famílias que elas apoiam. Que importância é que tem a solidariedade e não ser uma solidariedade ritual, porque estamos neste tempo, mas, portanto, uma solidariedade que realmente dá essa atenção ao outro e que, para além dos bens, também pergunta ao outro como é que ele está, não é? Exatamente. Concordo perfeitamente. Há dias atrás celebrávamos o Dia do Pobre. Viu-se muitas pessoas a falar de pobreza, viu-se muitas pessoas a falar de pobres, mas não se viu ninguém a falar com pobres, ou falar diretamente com as pessoas em concreto. Não é? Às vezes falamos de pobreza, os políticos estão a discutir na Assembleia, neste momento, não é? Como é que vão resolver a situação de tanta dependência, de tanta subsidiodependência, tanta pobreza, e às vezes fala-se, só se importam de facto com as pessoas quando lhes dá jeito, quando lhes interessa, mas o fundamental é procurar as pessoas, estar em contato com elas. Uma das missões da Igreja é a sua opção preferencial pelos pobres. A nossa missão passa por aqui também, não é? Uma atenção aos mais necessitados. Como é que nós o podemos fazer? Eu penso que não deve ser só nesta ocasião, embora esta ocasião nos convide a tal, porque, como alguém dizia outro dia, parece que ficamos mais sensíveis. Alguém dizia-me assim, padre, parece que nesta altura ficamos mais sensíveis ao outro, talvez o clima nos faça sentir assim, a celebração do Natal, etc, etc. É importante, de facto, é importante nós procurarmos pôr em prática ou socorrermos os mais frágeis nesta ocasião, mas não nos podemos esquecer dos meses subsequentes, do que virá a seguir. Mas nesta ocasião não deixamos, e as paróquias não deixam de estarem também atentas, e sobretudo através dos núcleos de Cáritas, cada paróquia tem o seu núcleo de Cáritas ou Conferência Vicentina, e que procura estar ao longo do ano atento a todas as carências dos nossos pobres ou dos nossos irmãos mais carenciados. Mas também nesta ocasião surgem outros movimentos e outros grupos que estão atentos a todas as situações de pobreza e que não se ficam só pela angariação de bens materiais, não é? Não nos podemos sobrepor, somos uma terra pequena, no nosso caso em concreto, somos uma terra pequena, 15.000 habitantes, e procuramos uma sinergia entre todas as instituições para que não haja aqui multiplicação de ofertas ou de entrega de cabazes ou de donativos. Procuramos, de facto, as pessoas estão atentas e todos os movimentos estão atentos de forma que se chegue a todos e que se procure aquecer o coração de todos aqueles que estão carentes e necessitados. Quer dizer que também, para além da Cáritas e para além de outros movimentos mais socio-caritativos da paróquia, os escuteiros, por exemplo, têm tido uma atenção, e os meus escuteiros têm tido uma atenção para com os mais desfavorecidos, e sobretudo isto servirá para sensibilizar também as crianças e os jovens que participam nas atividades dos escuteiros, para entenderem que existe algo mais para além das atividades que desenvolvem. Penso que uma das maiores pobrezas do nosso tempo será talvez a falta de amor e a falta de tempo e alguma ignorância que também existe, sejam talvez as maiores pobrezas para além das carências que nós encontramos, a necessidade de alimentos ou necessidade de algum dinheiro para poder pagar medicamentos. Vamos vendo essas situações e vamos procurando ajudar a todos ou reencaminhar para
para aquelas secções ou sectores que estão mais ativos e responsáveis por esses momentos, por essas atividades. É claro que neste tempo procuramos redobrar as nossas chamadas de atenção e procurar sensibilizar as pessoas para que não falte esta dimensão. Jesus nasceu, foi para todos. Jesus nasceu para todos. E como dizia o Papa Francisco, não há pandemia nem crise que possa apagar a luz do Natal. E a luz do Natal deve estar dentro de nós, deve estar não privatizada, não fechada, enclausurada, mas aberta, sobretudo, a reconhecer o outro como alguém semelhante a mim. E se o outro está numa situação mais complicada e mais difícil, eu devo sair de mim mesmo para me colocar no lugar dele e perceber, de facto, o que é que ele está a sentir, não é? O Natal também convida à compaixão, o Natal convida à consolação, que não pode ser só para estes momentos, mas que devemos cultivá-la, que devemos pedir esta graça, procurar na oração pedir ao Senhor um coração compassivo, para não sermos egoístas e não vivermos só a pensar em nós e acharmos que nós somos tudo, que os nossos problemas são do tamanho do mundo, mas que no fundo há pessoas que precisam também do meu testemunho, da minha colaboração e da minha ajuda. Este cabaz de conversa chega então ao fim. Estivemos com o Padre Bruno Rodrigues, a quem agradecemos muito a presença e as palavras também e o testemunho neste caminho de advento que estamos a fazer de preparação para o Natal. O Padre Bruno Rodrigues, da Diocese de Angra, e portanto vamos continuar ao longo desta semana com o nosso cabaz de conversas na Eclésia, também com a vivência deste caminho noutras dioceses, com também novos apelos e sem, claro, esquecer este incentivo e esta lembrança que o Padre Bruno Rodrigues fez também de sermos dádiva aos outros.